respondendo mais ou menos a tua pergunta, que eu acho que para mim é mais sofrida, ainda mais do que essa, foi, e talvez que também, da mesma forma que a Última Cruzada ele colocou de uma certa, um direcionamento de propósito para nós, eu acho que esse ele nos conectou com um outro pilar fundamental, que é esse viés educacional, que foi o Pátria Educadora. E eu acho que ele é mais sofrido por vários motivos, tem uma série de circunstâncias assim, que é uma história maluca, né? A gente começou essa produção no ano de 2018, 19. Desculpa, do ano de 2019, que foi junto quando a gente mudou para São Paulo, né? A gente mudou para São Paulo logo depois do lançamento de 1964, aí deu certo o documentário, acho que quando o Brasil Paralelo começou a aparecer assim, de uma maneira mais popular, e a gente começou a dar bastante entrevista, e foi no Pânico, foi no Danilo Gentili e tal. A gente começou a ter que vir para cá com muita frequência, e aí a gente, cara, acho que faz sentido fazer esse movimento. Para nós foi um passo gigantesco, assim, sair lá de Porto Alegre, escritóriozinho pequeno, custo baixinho e tal, para essa realidade ameaçadora que é São Paulo aqui. Então, a gente estava passando bastante dificuldade naquele momento. A gente investiu basicamente tudo que a gente tinha no caixa para conseguir fazer essa produção e fazer essa mudança e sobreviver durante o ano de 2019. Chegou assim na raspa do tacho, assim. E aí quando a gente estava, assim, duas coisas, né? No final daquele ano a gente estava tendo para nós que já estava quase que meio encaminhada a produção, ia lançado bem no início do ano seguinte. Eu lembro que a gente encontrou o Carlos Landalim, numa tentativa de entrevistá-lo, que ele lembrou que ele não queria ser entrevistado. Ele tinha assumido como secretário da alfabetização. Uhum. E não queria ser entrevistado e tal, e a gente, não, vamos lá falar com ele, vamos convencer ele, né? A gente foi meio na raça, assim, e a gente conseguiu falar com ele lá em Brasília e tal, e, cara, ele nos trouxe tanta informação, tanta coisa, que a gente se deu conta que o documentário tinha que ser praticamente refeito do zero, tinha que ser entrevistado um monte de outras pessoas e tal. Então aquilo que a gente achava que estava quase pronto para lançar e poder, com esse lançamento, né, pagar as contas e reestabelecer a empresa ali, a gente viu que... Então foi uma dualidade muito grande, né? A gente... Cara, dá ouvidos porque esse cara tá falando, vá atrás disso e faz realmente o trabalho mais honesto intelectualmente e entrega melhor do que a gente pode sobre esse assunto. E arrisca ainda mais a situação de caixa da empresa, que já estava um absurdo. Ou a gente lança assim meio do jeito que tá e tal, para conseguir sobreviver, e depois a gente vai contornando isso com o tempo, né? Então, foi muito difícil, assim, foi muito difícil de enfrentar. E no final das contas a gente deu um jeito, teve, né, várias pessoas que ajudaram ele nesse momento, a gente conseguir pagar as contas alguns meses ali e prorrogar um pouco a data de lançamento desse documentário, que ficou para 2020. E nós entrevistamos mais várias pessoas, mudou toda a estrutura do documentário, virando noite, era um prazo impossível de ser cumprido. E aí, quando a gente estava começando a chegar perto desse então lançamento, que toda empresa dependia desse lançamento, senão a gente tem que voltar para Porto Alegre, ia ficar cheio de dívida, ia ser aquela bola de neve que depois é difícil de sair. Estoura a pandemia. Foi bem no início do ano de 2020, né? E era uma coisa que ninguém sabia o que ia acontecer. No início parecia uma coisa que logo ia acabar e a coisa começava a escalar cada vez mais, escalar, e lockdown. E eu lembro que a gente olhava na janela aqui da Paulista, e a Paulista totalmente deserta, caos. O único assunto em qualquer mídia, em qualquer vídeo no YouTube, em qualquer live, era o coronavírus, a pandemia, o que aconteceu, o fim do mundo e tudo mais. E a gente ali com um documentário sobre a educação brasileira, que não tinha menor convergência com o assunto do momento, tendo apostado todas as nossas fichas, literalmente. O escritório estava em obra, a obra parou no meio por causa da pandemia, então o lugar que a gente tinha para continuar trabalhando e fazendo esse documentário era pode-se mesmo. A gente começou a usar máscara, né? Mas não por causa do vírus, antes de todo mundo, inclusive, antes de qualquer protocolo e coisa. Teve uns rounds na tua casa também. Por causa que tinha muito pó de obra aqui, a gente ficava virando noite, dormindo em colchão inflável e tal. Foi uma coisa, assim, de maluco, cara. E eu lembro que era... Sabe quando você tá indo pra um abismo, assim, e você continua indo porque você não tem outra alternativa, né? Eu tenho muita clareza que a gente teve uma... Assim, não qual a madrugada, mas teve uma madrugada que a gente tava no meio dessa obra desgraçada lá. Tava começando a pandemia. E a gente tava naquela cozinha que tava ficando horrível também. Estavam quebrando a cozinha e o resultado, quanto mais pronto ficava, mais feio ficava. E depois a gente deu umas consertadas. E eu me lembro da gente se olhando, assim, meio irritado de madrugada, falando, meu...
A gente se fudeu, meu. Quem que vai Acabou, querer ninguém saber de vai educação querer brasileira? saber Vai ser o maior fracasso da história. Não esquece. Tem uma pandemia, na época tinha a vibe tá vindo da China, lembra? Tem uma pandemia chinesa vindo aí, vai dilacerar o planeta Terra e a gente tá nesse papo aqui. Cara, esquece. Era uma coisa de maluco. Então era toda a mídia, todo mundo, todos os influenciadores, o mundo falando disso. E a gente editando um cara, porque em 1980... O que acontece com o Rousseau? O que acontece com o Rousseau, Paulo Freire, não sei o quê, estrutura da BNCC, e a gente... Cara, vamos terminar, é isso aí e tal. Depois a gente vê o que faz. E aí eu me lembro que várias lições muito legais ali foram aprendidas, que não sei de onde a gente tirou motivação, porque a gente chegou num ponto que, cara, é isso, vamos enfrentar, vamos abrir a situação completamente para a nossa audiência, de que momento a gente está da jornada, qual que é o desafio que a gente se deparou, por que a gente fez esse documentário sobre educação, por que é importante as pessoas apoiarem, assistirem esse documentário, compartilharem e tudo mais. Então vamos abrir o jogo nesse sentido. Vamos fazer o melhor documentário que a gente puder fazer. A gente ficou virando assim, infinitas noites. Me lembro de como os textos saíam, depois entrou todo o tema do analfabetismo funcional, que era um tema que era muito caro pra gente, e saiu, para mim, a melhor explicação ali que existe sobre esse assunto. O nível de, cara, não vamos tratar o assunto de qualquer jeito para passar e tal. Voltou toda a história, o conceito, o que é educação, os diferentes tipos de concepção de educação ao longo da história, e como que a gente entende ela hoje, qual que é o problema disso e tal. Então, é uma jornada bastante profunda, dividida em 3 episódios. E então, me lembro que a gente estava ali na véspera do lançamento, muita chance de dar errado, e a gente se juntou numa salinha e falou, cara, listou tudo que dava para ser feito para esse projeto dar certo. Estratégia, como é que lançava, o produto, lançou o plano Patriota, na época, o plano de R$10, enfim, fez uma série de coisas. E eu me lembro que a conversa na sala era assim, cara, a chance de dar certo é muito baixa, mas se a gente Pra não quebrar, eu lembro só de um Uhum. número, que é pra não quebrar, tinha que dar mais certo que tudo que a gente já tinha feito. Pra Tinha não que dar quebrar, mais não é pra certo dar do que certo tudo pra que a gente já caramba. tinha entendeu? feito. E aí o raciocínio ele tava numa lógica assim, cara, a chance de dar errado é muito grande, então a gente precisa, para ter autoestima para recomeçar, a gente vai ter que voltar para Porto Alegre, vai ter que demitir praticamente todas as pessoas, e a gente tem que recomeçar, sabe? Essa marca existe, tem um compromisso com as pessoas, tem uma missão, tem um propósito nisso que a gente faz e tal. Então a gente não faz sentido a gente fazer outra coisa agora, vou trabalhar com, sei lá, outra coisa. A gente tem que fazer isso aqui. Então, pra gente ter autoestima para recomeçar, a gente precisa ter na nossa consciência que a gente realmente fez tudo que dava. E a gente fez a lista, o que é tudo que dá para fazer, tudo que dá para fazer, mantendo uma linha honesta, obviamente, mas tudo que dá para fazer, pra gente ter essa tranquilidade de consciência de que, cara, beleza, a gente fez e aí não deu, então agora nós precisamos recomeçar por outro caminho e a gente vai ter autoestima para recomeçar. E era um raciocínio meio assim. Então, por isso a gente não pode falhar em nada. E aí a gente começou, cara, uma jornada ali de uma semana e meia, 2, que é na véspera do lançamento. A gente montou um comitê mesmo, a gente revisou todos os e-mails, todos os anúncios, textos todos em os grupos. textos, e vai e volta e não sei o que, e a estratégia de marketing, a estratégia de produto, e como é que é a assinatura, e o documentário também, com tudo, 360 tinha que estar perfeito. Né? E aí, cara, chegou o fatídico dia, a gente lançou o documentário, tudo estava organizado ali, e assim como algumas vezes até isso aconteceu na nossa história, mas dessa vez foi muito marcante. A gente quebrou todos os recordes até então. Aquele mínimo que o Lucas falou que era para não quebrar, a gente fez, sei lá, 8 vezes isso, né? Foi quando a gente pulou, acho que de 14, 10, Nesse ano a gente terminou com mais ou menos, para 60 mil assinantes, 60 mil assinantes, uma coisa assim. Então aquilo ali mudou a trajetória da empresa. Foi ali que a gente começou. Até então a gente fazia lançamentos bem esporádicos, né? Eventuais e tal. A empresa era bem menor. Ali que a gente conseguiu criar fôlego para aumentar o tamanho da equipe, dividir melhor a produção, criar uma capacidade de fazer vários documentários simultâneos, criar uma plataforma. Enfim, aquilo ali mudou assim, bastante, radicalmente a trajetória da empresa. E muita gente com esse espírito também de apoiar, de que esse sonho não pode morrer, essa mídia precisa acontecer e tudo mais. E o documentário, além de tudo isso, esse desafio que a gente estava passando, ele de fato virou preferido de muita gente. Até teve uma pessoa aqui nos comentários que falou, gosto muito do Pátria Educadora, foi o primeiro que eu vi de vocês. Então ele chegou em muita gente, fez milhões de visualizações. Eu acho que ele explica muita coisa pra gente que está inserido aqui nesse caos, essa dificuldade toda que a gente tem, política, cultural, econômica, etc., do Brasil, de violência, no final das contas, que não deixa de ser uma consequência da nossa falta de consciência de educação e tudo mais.
ele esmiuça o negócio assim de uma forma realmente muito boa. Esse tempo eu tava reassistindo algumas coisas. Cara, tem muita coisa boa lá. Então, acho que ele também estabelece, fortalece e traz para nós esse propósito com muita clareza de fazer um trabalho que sempre precisa ter um viés educacional, sempre precisa estar tentando esclarecer melhor conceitos que são importantes, trazer conteúdo novo, relevante, fazer esse trabalho de ponte que a gente estava comentando antes, né? Então, esse documentário que é especificamente sobre esse tema, né? Então, enfim. Cara, Pátria Educadora é um documentário que ele não é perfeitamente tecnicamente, até pelo jeito que a gente faz. Não, ele tá cheio de mas coisas. ele é de um valor educacional, cara, que pior que eu não falo aqui como marqueteiro, eu realmente penso isso, tá? Eu, de vez em quando também eu olho alguma coisa dele, eu assisto algum episódio, sei lá, e com uma convicção muito grande. Cara, esse documentário pode mudar a vida de uma pessoa completamente, tá? Tipo, o cara pode sair da ignorância completa sobre... E não sobre o sistema educacional, entendeu? Sim. Mas sobre como ele enxerga o processo de se educar, de quem que ele é, de quais são as dificuldades que ele tem. Porque é muito... Acabou dando ali por muita gente boa na volta, mas muito trabalho duro, sei lá, acabou dando por uma série de fatores, assim. Um legado que a BP já tinha construído de aportes de conhecimento de outros lugares, de parceiros que estavam na volta e tal, mas acabou construindo um troço que ficou muito profundo. Síntese de muita coisa. Tu vai falar do sistema educacional, mas tu dá um tiro assim meio que na alma do ser humano sobre e aí, tá aí o mundo, quem que tu é nesse mundo? Liberamos o BP para sempre. A assinatura que garante acesso vitalício a tudo que já produzimos e ainda vamos produzir. Você vai assistir a obras que marcaram a década. De Brasil, A Última Cruzada, A Oficina do Diabo. E terá acesso aos nossos próximos grandes lançamentos como John Money, uma história real baseada em uma mentira, e Inferno de Dante Alighieri, a animação que leva a Divina Comédia às telas. Com o BP para sempre, você nunca mais paga mensalidades para ter o que assistir em sua casa. Ao garantir o seu, você financia uma empresa de mídia independente e ainda leva mais de R$ 2.400 em bônus de parceiros que acreditam na nossa missão nas áreas de finanças, negócios, filosofia e literatura. Aproveite! A maior oferta da história da Brasil Paralelo pode sair do ar a qualquer momento. Toque no botão abaixo e garanta agora o seu BP para sempre. Assine uma vez, acesse para sempre.